Eclesiastes capítulo 11, então, versos 9 e 10, e na sequência, o verso 1 do 12. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e que agrada aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa, remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Nós olhamos para esse texto e percebemos, em primeiro lugar, a mensagem do livro de Eclesiastes é de alguém que teve tudo de bom e do melhor nessa vida e termina dizendo: tudo é vaidade. E um dos principais conselhos de um homem, a autoria do livro de Eclesiastes é atribuída a Salomão, que foi chamado pela Escritura de um homem que recebeu sabedoria de forma diferenciada da parte de Deus, é dizer: lembre-se do seu Criador, não no finzinho da sua vida, nos dias da sua mocidade. Leve em conta desde já tudo que você vai viver, leve em conta a prioridade da vida. O apóstolo Paulo, pregando em Atenas, ele diz que Deus de um só homem fez todas as raças e tribos dos homens. E o texto bíblico diz: para quê? Para que um indicativo de propósito, para que o buscassem. Isso significa que eu e você, cada um de nós, existimos para buscar Deus. E precisamos não apenas cumprir o propósito, mas encontrar o que Deus propôs por trás desse propósito. É o que justifica a nossa vida. Então, em primeiro lugar, ele vai apontar na direção de Deus, porque ele já começa ali o verso 9 com um certo tom sarcástico. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem seu coração e alegram os seus olhos. Traduzindo: curta a vida adoidado, aproveite. Mas aí ele dá o tombo depois: mas saiba, porém, que de todas essas coisas que você escolher fazer, ainda que buscando alegria momentânea, Deus te pedirá contas. Porque eu e você fomos criados para viver de acordo com o plano e o propósito dele. E tudo aquilo que fizermos fora do plano e do propósito dele, será cobrado de nós. Haverá um dia final de prestação de contas e nenhum de nós, em absoluto, pode ignorar isso. Aliás, é interessante mencionar que no capítulo 12 de Eclesiastes, ele vai falar sobre buscar a Deus, no tempo da nossa mocidade. Ele diz: antes que venham os maus dias em que digas não tenho neles prazer. Você olhar depois, a partir do verso 1, do 2 até o 7, os maus dias, ele vai descrever todo o processo de envelhecimento, e perda de qualidade de vida do final, da nossa existência. Mas na hora de terminar, os últimos versículos de Eclesiastes 13 e 14 de tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. O que eu e você precisamos ter em mente é que tudo termina com prestação de contas. Isso deveria nos levar a viver não de forma inconsequente, mas pelo contrário, consequente, medindo quais são as consequências do futuro da nossa vida terrena, mas do futuro também quando falamos de uma vida eterna. Porque um dos rudimentos da doutrina de Cristo, apresentado em Hebreus 6, é o juízo eterno. Haverá um dia de julgamento e tudo que nele se decidir terá repercussão, eterna. E não estamos falando apenas a respeito da salvação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, fala de pessoas que serão salvas, mas não vão ter galardão, não vão ter recompensa se aquilo que eles construíram não resistir ao fogo. Então, existe sim um julgamento de salvação e perdição, mas para todos os salvos e perdidos há um julgamento das obras. E nós precisamos entender que esse senso de recompensa tem que nortear as nossas escolhas de forma inteligente. Então a proposta do livro de Eclesiastes é nos chamar a avaliar isso. No entanto, ele nos leva a pensar no final da nossa vida, desde o começo, com a ideia de que temos que ter um planejamento de vida para terminar bem. E ele não fala apenas da parte espiritual, de que eu e você estaremos diante de Deus prestando contas.
ele abrange o ser integral do homem. O que é o ser integral? Em 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia diz: e o Deus da paz o santifique em tudo. Essa expressão traduzida ali em tudo, holoteles, né, significa o vosso ser inteiro, o vosso ser completo. O que é o ser inteiro ou completo? Na sequência, Paulo diz: e que o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Então, ser integral, espírito, alma e corpo. O curioso é quando você olha para essa declaração de Eclesiastes, ainda que essa teologia toda da tricotomia, das três partes do ser humano não tivesse claramente elaborada nas Escrituras, ele, porque está sendo guiado pelo Espírito de Deus, escreve sobre essas três áreas. Ele não fala apenas de prestarmos conta diante de Deus e da importância de lembrar do Criador, que é a parte espiritual. Ele também nos diz, né, no verso 10, afaste do seu coração a mágoa. E aqui ele está falando sobre o aspecto emocional. Mas ele também diz: e aproveite os anos das vacas gordas, os 7 anos de prosperidade, para provisionamento. Para quando chegar o tempo da necessidade, da falta, das vacas magras, você não apenas sobreviva, mas você possa até mais do que isso consolidar as suas finanças numa hora de dificuldade. Qualquer pessoa que entende um pouco de gestão sabe que tem que trabalhar com provisionamento. Infelizmente, a maioria de nós acaba jogando, né, a culpa numa renda menor, mas a gente trabalha um orçamento sem reserva. Agora, muita gente já está despertando, até porque assistimos os pais, vários outros terminarem de uma forma não tão inteligente, e a gente começa a dizer: tem que provisionar. Mas deixa eu te dizer algo. Existem alguns investimentos que nós fazemos no plano natural que são importantes. Mas existem investimentos no plano espiritual que são ainda mais importantes do que esse. Então eu não quero jogar fora o conselho de que investir no futuro também inclui a parte financeira. Mas nem vou tocar nesse assunto hoje. Porque as coisas que eu quero abordar, para mim, são ainda mais importantes do que essa. Então, sem jogar fora, eu quero te dizer, não é minha ênfase, não está no patamar de importância. A Bíblia faz algumas distinções de importância entre coisas importantes e outras são muito mais importantes, sem anular a importância da primeira. Por exemplo, 1 Timóteo 4:7, Paulo diz: exercita-te pessoalmente na piedade. A palavra exercita-te ali no original grego, ginásia, é a raiz da palavra ginásio, que é o lugar onde se faz ginástica. Mas na sequência, depois de exercita-te na piedade, ele diz: pois o exercício físico tem pouco proveito. A piedade, entretanto, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa dessa vida e da que há de vir, da vindoura. Então ele não está dizendo que exercício físico não é importante, mas ele está dizendo que a importância do exercício físico é só para agora. Então, exercício físico vai ter benefícios para você, mas quando ele diz é de pouco proveito, ele está dizendo que você mensura e diz o proveito só vai até um ponto, porque o exercício só vai impactar a sua vida terrena. Mas ele diz: se você se exercitar na piedade, você tem algo que é para a vida que agora é e para que há de vir. Piedade determina o seu futuro, o seu destino, se você terá uma eternidade ou não com Cristo. Então, evidentemente, ela é mais importante do que só o exercício. Porque o exercício físico pode dar saúde para agora, mas não determina a sua eternidade. Não determina o seu destino. A falta dele pode te mandar mais cedo para lá. Mas não é o fator determinante para onde você vai. Então, com isso, a Bíblia não está dizendo que exercício não é importante. E a hora que eu chegar na parte física, nós vamos falar disso, né? Mas a Bíblia está mostrando que o investimento na piedade é ainda mais importante. Então, seguindo essa lógica, evidentemente, eu quero começar do aspecto espiritual de investimento no seu futuro, que é o aspecto espiritual. Ele começa, evidentemente, né, por um entendimento claro. Eu e você temos uma existência limitada nessa terra. A morte é uma realidade inevitável. Muita gente não gosta de falar disso, né? Alguns profissionais, dependendo do ramo que trabalham, vão evitar a palavra morte. Eu não sei aqui, mas no Brasil, por exemplo, um corretor de seguro não vai dizer para você: olha, no caso de você morrer. Ele vai dizer: em caso de você faltar. Porque as pessoas não gostam de ouvir isso, embora deveriam ser previdentes, porque uma hora acaba acontecendo com todo mundo. Mas na perspectiva bíblica, nós sabemos que a morte é uma realidade inevitável. Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo.
Primeiro livro de Reis, capítulo 2, verso 1 e 2 diz: quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto tenha coragem e seja homem. Então quando o dia da morte dele está aproximando, ele chama o filho e diz: vou pelo caminho de todos os mortais, vou passar por aquilo que todo mundo vai ter que passar. Agora, embora seja algo tão certo, eu percebo que muita gente não está de olho nisso. Tem gente juntando dinheiro para a velhice, mas esquecendo de um detalhe. Eclesiastes 5,15 diz: como saiu do ventre da sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. O apóstolo Paulo também diz em 1 Timóteo 6,7: nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. É por isso que você nunca vai ver um caminhão de mudança seguindo um cortejo fúnebre. Ninguém leva absolutamente nada daqui. Agora, eu e você precisamos entender, né, que o maior investimento a ser feito é na eternidade. O Senhor Jesus, em Lucas 12, de 19 a 21, falando de um certo homem classificado como rico e insensato, ele diz que esse camarada afirma: então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Estava com o que a gente chama no Brasil pé de meia garantido. E diz: agora é só aproveitar. Só que a Bíblia diz: mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. De novo, não estou falando contra provisionar para a velhice. Estou dizendo que mais sábio do que isso é provisionar para a eternidade. Para onde eu e você iremos quando a nossa alma tiver que partir, quando a nossa vida terrena tiver acabado? O próprio Jesus diz em Marcos 8,37: que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então o investimento mais sábio, inteligente, importante, necessário é entregar nossa vida a Cristo e garantir a salvação, seguindo com perseverança, com fidelidade, né? E vivendo todo o plano e o propósito de Deus. E eu quero crer que a maioria de vocês estão aqui já tomaram essa decisão. Se houver alguém que ainda não fez, essa noite, né, nós queremos, antes de terminar, lhe dar uma oportunidade de não deixar de tomar a decisão mais importante da sua vida, terrena e eterna. Mas mesmo para aqueles de nós que já decidimos pôr o Senhor, o chamado à salvação em primeiro lugar, nós precisamos tratar. Não tem regime socialista. O apóstolo Paulo escreve, diz em 1 Coríntios 3, eu vou ler a partir do verso 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então ele diz: o fundamento é Cristo, já foi colocado. É sobre ele que cada um de nós vai edificar algo. Mas ele diz: cada um veja como edifica. Ele está falando da vida cristã, o que vamos edificar sobre Cristo. O edifício construído sobre o alicerce que é Cristo. Então ele continua e diz: se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Então quando a Bíblia fala de construir com ouro, prata, pedras preciosas, não está apenas falando da excelência na construção, mas está falando de materiais que resistem ao fogo. Por outro lado, quando ele diz madeira, feno e palha, ele não está só falando de um padrão menor, da falta de excelência, mas está falando de materiais que seriam consumidos pelo fogo. E a Bíblia diz que o fogo vai provar a obra de cada um. Então no dia final, mesmo aqueles que estão salvos, o Senhor diz: agora vamos botar o fogo naquilo que você construiu e ver o que é que sobra. Então o texto continua e diz assim: se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Outras traduções usam o sinônimo galardão. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Ou seja, não é um dia de julgamento e salvação, é um dia de julgamento para os salvos. Mas a Bíblia diz que tem salvo vai sofrer dano, vai entrar sapecado pelo fogo, mas sem recompensa. É nesse momento
que eu e você precisamos levar em conta, né? A importância de, depois de investir na salvação, construir algo duradouro. O que é algo duradouro? Nós já vimos que ninguém leva nada desse mundo, mas a Bíblia fala de uma única coisa que nós levamos. Você sabe qual é? Apocalipse 14, 13 diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A única coisa que levaremos dessa terra são nossas obras. Segundo aos Coríntios 5,10, Paulo diz: importa que cada um de nós compareça perante o tribunal de Cristo, onde cada um será julgado por meio de tudo aquilo que fez através do corpo. Nossas obras nos acompanham. Eu lembro que um dia, um certo empresário da nossa igreja em Curitiba me aborda no final da reunião para uma conversa e diz: pastor, eu fico impressionado. Eu fico olhando para o senhor e eu fico impressionado. Falei: impressionado com o quê? Ele falou: o senhor é uma pessoa tão sem ambição. Eu falei: eu acho que você está equivocado. Ele falou: não, pastor, eu aqui me matando, né, consumindo minha vida para ganhar dinheiro, para ser rico, e o senhor pregando o evangelho. Eu falei: isso é verdade, o que cada um de nós está fazendo. Eu só não entendi a sua expressão, sem ambição. Eu falei: não sou alguém sem ambição. Minhas ambições são diferentes das suas. Eu falei: você decidiu ser rico só nesse curto prazo da nossa existência, da vida terrena. Eu decidi ser rico a eternidade toda. Você está trabalhando por uma riqueza que passa, que não dura e que você não vai levar. Eu estou trabalhando em prol de uma riqueza eterna. Falei: hoje eu não posso nem chegar perto do seu padrão de vida, não visto o que você veste, não como o que você come, não moro onde você mora. Mas meu filho, você não tem a menor chance de morar no mesmo condomínio que eu lá na eternidade. Porque lá o pé rapado vai ser tu. Quando eu falei isso, ele arregalou os olhos e falou: nunca pensei nisso. Falei: pô, deveria pensar. Você está consumindo sua energia e sua esforço em prol da riqueza que é menos inteligente, não faz o menor sentido. Eu falei: você pode dizer que eu sou diferente, que eu não valorizo o que você valoriza aqui, mas não me chame de sem ambição. Minhas ambições são maiores e mais nobres do que as suas. Todo cristão precisa entender o que é investir no futuro, começando do aspecto espiritual, salvação e galardão. Mas nós também precisamos levar em conta o que eu quero agora chamar aqui de um aspecto emocional. Afaste do seu coração a mágoa. Como eu mencionei antes, esse ano vamos completar 30 anos de casado. Minha mulher me inspira demais em muita coisa. Mas pense em alguém que, quando eu pergunto para as pessoas que gostam dela, uma das coisas que mais repetem, ela diz: ela leva tudo com leveza. E eu falei: isso mesmo. Ou coisa horrível é você olhar para o pessoal que já está mais velho e ver os velhinhos amargos. Coisa horrível, porque você não só vê o que eles estão sofrendo, mas você vê o veneno que eles transbordam para todo mundo que está em volta. E a Bíblia diz: afaste do seu coração amargo. O livro de Provérbios diz, lá no capítulo 4, no verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A mágoa nem deveria entrar no nosso coração. E se entrar, a gente tinha que expurgar ela e eliminá-la depressa. Mas muitos de nós, às vezes, não estamos a perceber o que nós acabamos permitindo quando deixamos que a ofensa entre. Quando deixamos que a mágoa entre. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 15, a Bíblia diz: cuidem. Esse cuide presta atenção, toma cuidado. Falando uma linguagem mais pentecostal: vigia, varão. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz. Em primeiro lugar, a mágoa contamina a própria pessoa. Mas se ela não lida com isso, aquilo acaba virando o que a Bíblia chama de uma raiz de amargura. Quando a semente germina, a primeira parte que aparece é a raiz. A raiz cresce para baixo. Ela está fora da vista, está dentro da terra. Mas em algum momento ela brota. E a hora que brota, a contaminação deixa de ser só do indivíduo, tem a mágoa. E agora ele começa a destilar veneno para os outros. Quando a Bíblia diz: lembre-se do seu Criador antes que venham os maus dias, a velhice, ela não está falando só sobre a parte espiritual, mas está falando sobre os padrões que o Criador também estabeleceu para os outros aspectos, que não é só o espiritual, envolve também o emocional. Guarde seu coração, afaste dele a mágoa. Gente, nós precisamos ter um plano de vida intencional, inteligente, para não envelhecer com mágoa no coração. Quem está entendendo? Diga amém.
Isso é parte, né, da sabedoria para o estilo de vida. A verdade é que a mágoa não deveria nem entrar, mas se entrar, tem que sair. Colossenses capítulo 3, verso 13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Eu vejo a dificuldade na prática que os clientes têm de lidar com o perdão, porque eles agem numa perspectiva muito emocional. Eu vou perdoar e deixar por isso mesmo? Primeiro eu falo para as pessoas, não é deixar por isso mesmo. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando você quer resolver, o justo juiz está afastado. Mas lá em Romanos 12, 19, a Bíblia diz: amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas deem lugar à ira, porque Ele, Deus, tem dito: minha vingança e eu retribuirei. Quando você deixa de fazer justiça, não significa que quem foi injusto com você, que as coisas vão ficar por isso mesmo. Você está deixando de agir como juiz, está entregando nas mãos do reto juiz. Perdoar não é selar nenhum ato de injustiça, é entregar isso no fórum devido, que é o celestial. É entregar nas mãos daquele que tem, né, não apenas como um dos seus principais atributos a justiça, mas a base do seu trono. E as pessoas às vezes pensam que perdoar é injusto. Ah, fulano fez o que fez, agora fica por isso mesmo. Não, fica por isso mesmo coisa nenhuma. Você não vai se vingar, você vai entregar nas mãos do justo juiz. Agora, a mágoa, ela na verdade acaba destruindo a pessoa que já foi ferida e magoada. Os antigos diziam que guardar ressentimento é algo semelhante com a pessoa que toma a decisão de todo dia tomar um pouco de veneno esperando que ele ofendeu morra. Mas quem está se matando é o magoado. A mágoa vai destruir você. Você não tem noção do que a longo prazo ela vai fazer, azedando suas emoções, comprometendo seu coração, tornando a sua vida amarga. E nós precisamos expurgar esse mal, não apenas pelo aspecto emocional, mas levando em conta até o que falamos antes. Se o aspecto espiritual é o mais importante, até nesse prisma o perdão tem que ser entendido como algo importante. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10, 11 e 12: a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Ele está dizendo: falte perdão, dá vantagem a Satanás. E Paulo disse: a gente não pode ser ingênuo. Nós não ignoramos as intenções dele. O que ele quer é enredar a gente. O que ele quer é de alguma forma comprometer, né, a saúde do nosso relacionamento com Deus. E o livro de Provérbios diz no capítulo 25, verso 28: como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Você olhar a maior parte das versões que vai falar sobre o que não tem domínio próprio, é aquele que não controla as suas emoções, que se ira. Cidade derrubada que não tem muralhas. Porque as cidades tinham muralhas para se proteger. Uma cidade sem muralhas está vulnerável, desprotegida. E uma pessoa que não controla as suas emoções, não controla a sua ira, ela está sem proteção, vulnerável. E nós não importa que essas coisas melhor, vou investir no aspecto espiritual, mas também vou investir no aspecto emocional. Nós podemos e devemos planejar com inteligência o nosso envelhecimento e como será o fim dos nossos dias. Até porque, como diz a Escritura, né, a nossa vida é como a erva. Seca-se a flor, né, cai a sua flor e a sua erva, e eu e você, né, quanto mais tempo a gente vive, mais convicto a gente fica. O tempo voa, a vida passa depressa, a sensação é que tudo passa cada vez mais depressa. Quem tem essa sensação? Eu lembro quando o Kelly e eu casamos e os filhos chegaram, a gente ficava ouvindo dos outros pais: aproveita que passa depressa. Eu ficava com raiva de tanto que eu ouvia isso. Eu pensava se esses pais recalcados não aproveitaram os filhos dele e acham que nós vamos fazer a mesma coisa. Gente, nós podemos garantir para você, Kelly e eu aproveitamos cada momento. Mas o que é que nós mais falamos para os pais mais novos hoje? O que é que nós estamos falando para o nosso filho e nora? Aproveita, porque passa depressa. Porque por mais que você aproveite, passa muito depressa, né? Eu fico pensando
né? Antes de ontem a gente era garoto sonhando casar. Ontem a gente tinha casado, queria ter filho, né? Daqui a pouco a gente olha e diz, hoje os filhos já cresceram. E daqui a pouco, né, são os netos que nós vamos... A vida passa depressa. Agora, eu e você precisamos entender a importância de planejar como será o nosso fim. O apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Não há nada melhor do que planejar terminar bem. Aliás, a Bíblia diz, observai os vossos guias, imitando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Então, a Bíblia está dizendo que nós precisamos olhar para aqueles que já terminaram bem e dizer, esse é o padrão. E eu não sei você, mas eu quero terminar bem. Em primeiro lugar com Deus, honrando a Jesus Cristo em toda a minha existência. Segundo, investindo nesse galardão eterno. Mas eu também, além do aspecto espiritual, quero guardar o aspecto emocional. Não quero terminar amargurado, não quero cair nesse laço de deixar a ofensa, a dor, a decepção entrar. E eu quero guardar também a minha saúde emocional. Mas o texto também diz, remova do seu corpo a dor. Eu lembro que eu li esse texto e ficava pensando, remova do seu corpo a dor. Naquela época eles nem analgésico tinham. Como é que alguém podia remover do corpo a dor? Eu demorei para entender isso. Aos 30 anos de idade, me doía tudo pelo sobrepeso. Doía coluna, doía pescoço, doía ombro, doía joelho. Hoje, aos 52 anos de idade, eu não tenho mais dor. E aos poucos eu comecei a entender que você pode envelhecer garantindo que a dor não estará presente no seu corpo. Como? Cuidando da sua saúde. O envelhecimento, ele é inevitável e os danos que o acompanham também. 1 Reis, capítulo 1, verso 1 diz assim, quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Existem mudanças na estrutura corporal que são inevitáveis. Davi chegou a um ponto que não tinha roupa que mantinha o velhinho aquecido. Parte disso, né, está relacionado com perda de gordura, com perda de massa muscular, uma série de aspectos. Não estou aqui dizendo que você vai conseguir congelar o envelhecimento ou completamente anular a perda de qualidade de vida com o tempo. Mas a verdade é que nós podemos mudar e muito o impacto que o envelhecimento tem no nosso corpo. A gente pode amenizar muita coisa que tem sido desnecessário. Eu me lembro, eu acho que isso foi em torno de 11 anos atrás, início de 2008, Kelly e eu recebemos a visita de uma pastora amiga nossa lá da Itália, Rosela Infátio. Ela veio acompanhada de uma médica. Essa médica era uma italiana, mas pelo convívio com os brasileiros falava bem o português. Eu já tinha pregado na igreja deles em Milão, 2003, 2005 e 2007. Eu ia uma vez a cada 2 anos. Então, imagino que isso foi início de 2008, se eu estiver errado, finalzinho de 2007. Quando recebemos as duas em casa, essa médica olhou para mim com os olhos arregalados. A linguagem corporal fala muito. Eu estava no auge da obesidade, cheguei a 153 quilos. Ela regalou os olhos, eu já entendi o susto que ela teve de observar o meu tamanho. Mas ela não parou só na linguagem corporal, ela emendou a verbal junto. Ela disse, pastor do céu, cada vez que eu lhe encontro, o senhor está maior do que a última vez. Ela falou, desculpa, eu sou médica, eu não consigo não falar. Ela falou, já começamos, vamos até o fim. Primeira pergunta dela para mim, o senhor tem feito check-up? Para surpresa dela, eu respondo, sim. Eu acho que ela esperava um sonoro não. Ela faz uma cara de que não está acreditando e diz, quando foi o último? Eu respondo, há 2 meses atrás. Acho que ela esperava 3, 4 anos atrás. Ela falou, e aí? Eu falei, e aí que está tudo bem. Quando eu falei, e aí que está tudo bem, pensa em alguém fez uma cara de que não estava acreditando. Quando ela fez cara que não acreditava, eu falei para minha esposa, amor, pega os exames. Aquele que tinha guardado, e eu pego os exames, era, vamos esfregar na cara dela. Quando minha esposa levantou pegar ela, não precisa pegar. Eu falei, a senhora está fazendo cara que não está acreditando. Falei, pastor, desculpa, se põe no meu lugar. Difícil acreditar que alguém com seu peso esteja bem, mas sua palavra vale mais do que exame, não vou olhar exame nenhum. Quando eu me senti acreditado, eu descobri que ela só não olhou o exame, ela começou a perguntar tudo que estava no exame. Como é que está o colesterol? Como é que estão os triglicerídeos? Como é que está a questão, né, da pressão? Né, açúcar no sangue? E eu fui dando os resultados e ela me olhava com a cara de que não acreditava que tudo pudesse estar tão bem. Mas ela, em algum momento, ela para e diz, foi mesmo um cardiologista que fez check-up? Eu falei, foi.
Ela falou, estou curiosa para saber o que ele falou no final. Falei, bom, ele estava com a cara que nem da senhora, assim, de que não está feliz. Ele também, tanto a linguagem corporal como verbal eram hostis, né? Quando terminou a minha consulta ali com ele, ele pega um envelope com os resultados dos exames, eu lembro dele jogando isso na mesa, mas jogando assim o envelope com força. Eu lembro do envelope rodando, batendo no meu peito. Não é que o papel vai machucar alguém, mas ele queria sinalizar a indignação dele quando jogou daquele jeito. Ele fala assim, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Não era para alguém com seu peso estar com resultados tão bons. Primeira coisa que eu sorri dentro de mim e penso, não falei em voz alta, mas pensei, some de Deus. É nessa bobagem que eu venho batendo ultimamente. O que eu não sabia, e essa médica na hora falou, pastor, desculpa, eu vou discordar do seu médico. Ela olha para mim, porque ele falou assim, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Ela falou, o senhor não está tendo sorte. Ela olhou para mim e falou, o senhor só está ganhando tempo. E eu fiquei curioso e ela emendou a próxima, que foi o início do processo de reformular meu estilo de vida nessa área. Porque a parte espiritual e emocional já era bem cuidadoso. Ela olhou para mim e falou, pastor, lembre de uma coisa, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro o senhor gasta, depois vem a fatura. A conta vai chegar depois. Ela falou, por enquanto o senhor só está fazendo é gastar e arrebentando todos os limites. Ela falou, e essa conta vai chegar e vai chegar alta. Quando ela falar isso dentro de mim, está amarrado em nome de Jesus. Como se você pudesse sair gastando o cartão e amarrar a chegada da fatura depois. Um ano depois dessa conversa, que eu nunca esqueci, ela não teria resultado imediato, mas ficou martelando na minha cabeça. A primeira fatura, a primeira conta chegou. A pressão disparou, eu tive que começar a controlar com remédio. Eu pensei, a maldição da italiana. Tipo, a culpa é dela, não é minha. Um ano depois da pressão, então agora já estamos em 2009, um ano depois, 2010, a diabetes chegou e chegou com força. Assustado. Eu mudei radicalmente a forma de alimentar. Eu falei, preciso melhorar isso. E naquele ano, 2010, eu perdi 27 quilos. Eu baixei de 153 para 126. Alguém falou, pastor, por que parou em 126? Eu falei, porque a diabetes sumiu, a pressão melhorou. E eu, malandramente, parei pensando no objetivo alcançado. Não parei para pensar que ainda estava gastando o cartão de crédito. Levaria uns anos para Deus começar a me corrigir e me fazer entender essas verdades. O que eu não sabia é que na época eu estava no intervalo chamado Health Span pelos médicos. É um intervalo de saúde. De perto dos 20 a perto dos 40 é quando a gente está gastando o cartão, abusando do limite. E a conta ainda não chegou. Mas preste atenção, a conta sempre chega. A Bíblia diz, tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. O profeta Jeremias, quando anuncia a razão pela qual o povo de Judá iria para o cativeiro de Babilônia, ele diz, a terra cobrou os seus sábados. Todo o descanso não respeitado, a conta chegou depois. E deixa eu dar uma palavra de conselho para os hiperativos de plantão. Eu já joguei no time, dizendo, dormir é perda de tempo, descansar é perda de tempo, férias é perda de tempo. Todo descanso não respeitado, a conta chega. É só uma questão de tempo. Eu tive o privilégio de entender algumas dessas verdades cedo, de poder reverter muita coisa. Mas a conta chega. 4 anos atrás, tive que fazer uma cirurgia nessa minha perna esquerda. Eu tenho 2 placas de titânio e 18 pinos aqui. Por quê? Porque o meu sobrepeso gerou um problema sério nas juntas, porque nenhuma sobrecarga é sábia. E chegou o ponto onde eu estava colhendo o resultado do abuso de anos atrás, mesmo que tivesse perdido peso depois. Porque a conta sempre chega. E os médicos me disseram, se você não fizer uma cirurgia para corrigir isso, você não vai ter mobilidade aos 60 anos. Se você chegar aos 60 anos, porque hoje você já não pode exercitar para garantir a saúde e chegar aos 60. E eu tive que arrumar. Então assim, eu avaliei toda a suspensão do automóvel. E como eu disse, doía tudo. Era pescoço, era joelho, era coluna. Eu tive inúmeros problemas que poderiam ser evitados se eu estivesse cuidando do peso. Meu coração nessa época, eu era totalmente sedentário, e eu fiz um exame de coração e estava enorme, totalmente hipertrofiado. Eu lembro que eu, apavorado, perguntei para o médico, por que o coração está tão maior do que o normal? É uma doença no coração? Ele falou, não, nesse momento é o músculo mais saudável do seu corpo. Ele ainda falou assim, o mais bombado. Ele falou, é o único que trabalha, ainda fez assim para mim, o miserável.
O seu coração está trabalhando que nem um doido. Falou, o problema é que não vai aguentar muito tempo. E daqui a pouco, do mais bombado, ele vai ser o mais arrebentado. Então, tudo que nós fazemos de errado, contrário aos princípios que Deus estabeleceu, gera uma conta desnecessária. A pergunta é, como é que você quer terminar? O Dr. Aldo sempre diz que melhor do que apenas ter mais anos de vida, é você ter mais vida em seus anos. É não só durar mais, mas terminar com boa qualidade de vida. E nós podemos interferir nisso, de diversas formas. Uma alimentação saudável pode afastar do seu corpo a dor. E quando eu falo alimentação saudável, nós temos que mudar, gente, tanto quantidade como qualidade. Eclesiastes 10:17 diz, feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazer as forças e não para se banquetear. Eu não vou negar para você que a comida é fonte de prazer, não é só fonte de nutrição. Senão Deus não teria dado para a gente paladar. E alguns de nós temos superpoderes no paladar, não é verdade? Deuteronômio capítulo 10, né, diz para a gente lá no verso 8, né, vocês comerão, se fartarão e louvarão o nome do Senhor seu Deus. A Bíblia não fala de louvar Deus só antes de comer, fala de louvar depois. Hoje mesmo nós comemos um bacalhauzinho em português, que nós louvamos antes e depois estou louvando até agora. Gente, nós chegamos aqui, eu não sei como que alguém recebe esse dom celestial. Eu amo sopa e caldo, mas caldo pode ser horrível e pode ser maravilhoso. E nós tomamos uma sopa assim que eu estou pregando e ainda lembrando dela. Eu não posso dizer para você que eu não sou empolgado hoje com a comida, mas eu entendi que a Bíblia define nobreza, dizendo que a gente tem que ter nutrição inteligente, sentar à mesa a seu tempo, não é toda hora. Nem toda refeição tem que ser banquete. Alguns nós acordamos, pequeno almoço é um banquete, o lanche do meio da manhã é um banquete, o almoço é um banquete, o da tarde é um banquete, a janta é um banquete, antes do outro banquete, essa conta não fecha. E o engraçado é que eu com 60 quilos praticamente a mais do que estou hoje, a gente fica dando desculpa. Tenho ossos mais densos. Meu metabolismo é realmente culpado por muita coisa, você poderia alinhá-lo, né? Isso me trouxe muita dor. Mas tem gente que não tem problema do sobrepeso e está com dor, porque está comendo errado. A Bíblia fala que quando Eliseu chega em Gilgal e havia fome na terra, ele dá uma ordem para um dos discípulos dos filhos dos profetas, faz um ensopado para a turma aí. A Bíblia diz que ele sai, encontra uma trepadeira silvestre, cheia de fruto. Como sabemos cheia? A Bíblia diz que ele encheu dele sua capa. Numa época de fome, gente, fome pressupõe escassez de alimento. Se o cara era muito espiritual, deve ter pensado, provisão de Deus. Se era mais carnal, dei sorte. O que ele não parou para pensar, porque numa época de fome, tem uma trepadeira cheia de fruto que ninguém pegou. O texto diz que ele encheu a capa, e a Bíblia diz assim, visto não saber o que eram. Encheu a capa de colossíntidas. Só que eu estou lendo o texto, eu nunca soube também o que era. E eu fui para os comentários bíblicos, que por sua vez citavam literatura antiga. As colossíntidas, consumidas em pequenas quantidades, elas tinham efeito terapêutico para o intestino, laxante, mas em grande quantidade. Não levavam só a vulga, diarreia. Elas eram altamente tóxicas, produziam sangramento intestinal até a morte. Então, quando alguém grita morte na panela, era morte mesmo. Eu lembro que um dia eu estou lendo isso aí, já no processo de correção de Deus. O Espírito Santo fala comigo. Por que a morte foi parar na panela? Eu falei, ignorância do cozinheiro, que botou veneno ali. Mas botou sem saber. Nessa hora o Espírito Santo falou comigo, e quanto à ignorância de vocês hoje? Não está colocando morte na panela, no prato, no corpo de vocês. A maioria de nós não tem noção de quanto aditivo químico a gente consome. Corante, saborizante, aromatizante, conservante. A lista de antes é enorme, sem contar no que a indústria alimentícia vem apostando alto, os realçadores de sabor. Seu corpo não sabe o que faz com tanto derivado de petróleo que tem nos produtos alimentícios. As doenças autoimunes dobram no mundo a cada 5 anos, por causa dessa coisa que nós comemos, que não é alimento, são produtos alimentícios. Sem falar de açúcar, de glúten, e a lista vai longe. E nós vamos ter que ter um pouco mais de inteligência. E tem muita gente vivendo dor desnecessária. Seja por causa de uma intolerância à lactose, seja por causa do glúten, seja por causa do excesso de açúcar, de alimentos que são inflamatórios. Eu lembro quando eu mudei quantidade de alimento, eu perdi peso.
Mas quando eu mudei a qualidade, eu saí dos marcadores de inflamação para os de saúde. Quando eu aprendi a descansar, eu saí dos marcadores de estresse. Mas uma das grandes revoluções da minha vida, ela aconteceu só há 4 anos. E eu estou com 52. Foi exercício sério. Aos 18 anos, eu já viajava pregando a palavra de Deus. Aos 19 anos de idade, já falava em ginásios cheios. E eu passei a me dedicar e dizer, não tenho tempo para mais nada. E eu achava que você ir para uma academia era vaidade, além de perda de tempo. Mas de repente você começa a descobrir que Deus criou o seu corpo com um mecanismo de funcionamento que tem que ser respeitado. Músculos que eu e você não movimentamos, eles vão atrofiar. A maioria das pessoas não sabe, mas a partir dos 30 anos de idade começa um processo chamado sarcopenia, perda de massa muscular. Imperceptível na primeira década, talvez década e meia. Mas que vai cobrando uma conta alta quando a velhice chega. Você sabe qual é o motivo principal de morte não natural na velhice? Queda. Você sabe por que tem tanta queda? Falta de músculo. As pessoas com a perda de massa muscular perdem não só o tônus e a força, mas perdem o equilíbrio. E o pior é que quando cai, pastor, mas morre do tombo? Não, das complicações dele. Fratura o fêmur, o quadril. A falta de músculo impede a recuperação daquilo que elas estão sofrendo. E se você começa a pensar nisso, então você tem que pensar, bom, falamos que investir no futuro não é só pensar em finanças. Primeiro a parte espiritual, a emocional. Quando você fala da parte física, e quer investir em saúde, o órgão principal para garantir sua imunidade é seu intestino. A maioria de nós não tem noção, mas seu intestino é responsável, o principal responsável pela sua imunidade. Então, quando você come errado, além do dano que aquele alimento errado vai fazer diretamente, ele vai derrubar suas paredes de proteção e te expor às outras áreas. Mas quando você pergunta qual é o segundo órgão que entra, na lista dos principais para garantir sua saúde, músculo, massa magra. Ou seja, um dos melhores investimentos que você pode fazer para a sua velhice, além de comer bem, é ganhar músculo. Ah, pastor, mas o senhor falou da sarcopenia, perda de massa muscular é inevitável. Não é inevitável. Ela não é simplesmente resultado do envelhecimento. Ela é resultado da mudança de estilo de vida que nós adotamos ao envelhecermos. Nós vivemos numa época, gente, onde o sedentarismo vai cobrar uma conta cara. Os médicos estão dizendo que o sedentarismo é o novo tabagismo. Anos atrás, a igreja pregava bastante contra o tabagismo. Hoje se fala menos, até porque se fuma menos e porque é incontestável. Mas lá atrás nós tivemos que pregar muito sobre essas coisas. Porque muita gente entrava no é bonito, é legal, é chique, é isso e aquilo, sem saber a conta. E o que nós estamos vendo agora, de câncer de pulmão ao resto, a outros níveis de demência gerado por toda aquela química, é só a ponta do iceberg. O pior ainda está para aparecer. Só que agora os médicos já estão dizendo, o novo tabagismo, que é aquela área que não estamos prestando atenção, é o sedentarismo, a falta de movimento. Então, eu e você precisamos entender o seguinte, se queremos envelhecer bem, nós vamos ter que cuidar da nossa musculatura. E como que a gente faz isso? Atividade física. Ah, mas o senhor falou no início que o exercício físico não tem proveito. Não foi isso que eu li. Durante anos, eu lia desse jeito. A Bíblia diz que tem pouco proveito. Outro dia um falou, ah, mas é pouco. Falei, mas tem. Mas é pouco, mas tem. Quanto mais ele levantava o tom da voz no pouco, o mais alto eu levantava, o mais tem. Então, pouco ou muito, gente, tem a ver com a comparação. Se eu te perguntar, nesse auditório hoje aqui, tem pouco ou muita gente? A resposta mais inteligente é depende. Estamos comparando com o que? Comparado com o que cabe na casa de cada um de nós para a refeição, certamente tem muito. Comparado com o que cabe no estádio de futebol, tem pouco porque não enche. Então, quando a Bíblia diz que o exercício físico tem pouco proveito, é pouco comparado ao quê? A piedade. Porque a Bíblia diz a piedade para tudo é proveitosa. Tem a promessa da vida que agora é, da que há de vir. O exercício físico é só para a vida que agora é. Mas se você seguir a mesma lógica, comer e dormir também tem pouco proveito. Porque não vai afetar a sua eternidade. Mas nenhum crente deixa de comer ou dormir alegando pouco proveito. Mas a maioria, na hora que não quer malhar, treinar, a Bíblia diz que tem pouco proveito. Gente, é impressionante como a gente muda o que a Bíblia diz.
Eu estou falando começando de mim, gente. Jesus, quando manda os discípulos pregar, diz: comei de tudo que puser diante de vós. Por anos eu acreditava que ele mandou comer tudo. Mas comer tudo é uma coisa, de tudo é outra. De tudo é a diversidade, comer tudo é quantidade. E eu botar tudo para dentro, se eu estou obedecendo Jesus. É lógico que a conta veio por essa ignorância. E quando nós falamos de exercício, é diferente. Eu não sei você, mas eu quero ser o velhinho da cabeça boa. Numa época em que demência está assustadora, a forma como ela vem crescendo. Eu quero ser o velhinho da cabeça boa. Eu descobri, lendo materiais das mais diferentes linhas de especialidade médica, mas em especial cardiologistas e neurologistas falando que a melhor prevenção à demência na velhice é exercício aeróbico cardiovascular. A irrigação sanguínea produzida no cérebro por esse tipo de exercício tem o poder de produzir o que eles chamam de neuroneogênese, formação de novos neurônios. E eu, curioso, fui atrás disso porque eu sou o tipo de pessoa, eu não tenho resposta, né, a alguns desses, como é que chama a coisa que tira o sono? Tipo a cafeína. Estimulantes. Eu não tenho resposta. Eu posso tomar 1 litro de café espesso, misturado com 1 litro de Red Bull, nunca tomaria esse veneno, né? Mas só para dar um exemplo, não atrapalha meu sono. Acredite, já testei tudo que você puder imaginar, não tem o que tira meu sono. Como também eu tenho dificuldade com aquilo que é para dar sono, até medicamentos. Mas eu descobri que quando eu fazia cardio à noite, eu não conseguia dormir, não desligava a minha mente. E eu comecei a dizer: peraí, nada tem o poder de tirar meu sono, e esse tipo de exercício tira. Eu fazia musculação, deitava, dormia rápido e melhor. Fazia o cardio, não conseguia dormir. E eu fui estudar. E eu descobri exatamente isso. É porque a irrigação sanguínea bota o seu cérebro a 1000. Mas ele vai ajudar você e tem o poder de prevenção. Fazer musculação, mandei chamar um personal da nossa igreja. Quando ele chegou em casa, estava usando uma camiseta que eu fiz quando nasceu minha neta. Dizia assim: você não manda em mim, não é minha neta. Então quando ele chegou, eu pus a camisa e fiquei apontando para o não manda em mim. Ele já começou a rir. Falei: meu corpo, minhas regras. Falei: musculação é de Deus. Ele: aleluia. Falei: mas o cardio é do Satanás. Eu falei: se um dia você falar a palavra polichinelo, eu te excluo da igreja, talvez você seja banido do céu. Eu falei: ó, lá no inferno não vai só ter fogo, vai ter polichinelo. Eu acho que é um trauma da educação física na infância. Mas por que eu estou dizendo isso? Normalmente quem gosta de musculação não gosta do cardio e vice-versa. Eu odiava o cardio com tudo que eu pudesse dentro de mim. E quando ele chegou, eu lembro que eu falei aquilo, falei: ó, nunca vou fazer cardio. Até entender o impacto que isso teria para a saúde. Falei: mas eu quero ser o velhinho da cabeça boa. Então eu não tenho que fazer só o que eu gosto, eu tenho que fazer o que eu preciso. E eu comecei a fazer cardio, mas depois descobri que não adianta ser o velhinho da perna boa, da cabeça boa em perna ruim. Os cientistas da longevidade estão mapeando o mundo todo, no mundo todo, o que eles chamam hoje de zonas azuis. Já ouviu falar disso? São as maiores concentrações de centenários, de gente com mais de 100 anos de idade por metro quadrado. Então eles pegaram essas zonas azuis e começaram a estudar o que esse povo entendeu e praticou para tanta gente passar dos 100 anos de idade com saúde. Porque lá não é só a idade, é o combo da idade com qualidade de vida. E depois de mapear as características de cada lugar, eles começaram a comparar as zonas azuis. Um dos elementos que mais se repete em todas as zonas azuis: pernas fortes, pelos mais distintos motivos. Okinawa, Japão. O povo não senta em cadeira, senta e levanta no chão o dia inteiro. É agachamento o dia inteiro. Você olha o povo cuidando do jardim, das flores ou da horta, a gente está um desespero. Porque aquela turma pega uma enxadinha de mão, tesourinha, e eles ficam o tempo todo desse jeito. Trabalhando horas, só de olhar aquela isometria dá um desespero. Mas tem pernas fortes. Mas você chega na Sardenha, na Itália, que é uma das zonas azuis, todo mundo senta em cadeira, ninguém senta no chão. Mas é uma cidade de ladeiras, subidas, descidas, escadas, todo mundo tem perna forte. E hoje é algo cientificamente comprovado. Se você quer a cabeça boa, exercício aeróbico. Se você quer longevidade, para poder fazer uso da cabeça boa, vai ter que investir na musculatura. Aí nós estamos falando de musculação, treino de força, resistência, seus derivados, pilates, calistenia, o que for. Um dia um irmão falou para mim: pastor, ora comigo.
Expulsa esse demônio da tristeza, que não tem coisa que me faça feliz nessa vida. Pois tem que ser o demônio. E eu falei, meu amigo, você está confundindo demônio com hormônio. Ele me olhou e falou, como é que é? Eu falei, criatura, você está fisiologicamente incapacitado de ser feliz. Ele, como assim? Eu falei, você não mexe o corpo para nada. Para nada, aquele era literalmente para nada. Sedentário assim que merecia ganhar o campeonato. Eu falei, 3 dos hormônios relacionados ao prazer, endorfina, serotonina, dopamina, são ativados com exercício físico. Você não mexe o corpo para nada. Eu falei, você está fisiologicamente incapacitado de ser feliz. Ele olhou para mim e falou, Deus não ia criar 3 hormônios do prazer para a gente ir para a academia. Eu falei, não, ele criou para o trabalho, porque o trabalho sempre foi manual. Para que não houvesse a murmuração que nós temos no mundo hoje. Segunda-feira é o dia oficial da murmuração. Acabou o fim de semana, todo mundo voltando a trabalhar, ninguém quer. Antigamente, o trabalho era em essência manual. Gente, ninguém ficava 8 horas por dia sentado no computador, trabalhando telemarketing, dirigindo um caminhão, né, na estrada. Então, todo o esforço físico gerava um senso de prazer e recompensa. O problema é que hoje nós mudamos o padrão do trabalho. E aí nós estamos sabotando o corpo para ter aquilo que Deus queria que a gente tivesse, saúde, por meio da atividade. Então hoje a gente tem que ir para a academia, não é pelo motivo que os gregos antigos iam. Quando Paulo diz o exercício isso tem pouco proveito, ele está falando da ginásia. Era o cara que ia para o ginásio. Mas pastor, naquela época não tinha sedentarismo, exatamente. Então as pessoas não precisavam ir para o ginásio para ter saúde. Elas já tinham, com tanto que andava, com trabalho manual. Quem ia para o ginásio estava preocupado com procedimento estético. Então queria um abdômen de tanquinho definido, braço e perna toneado. Era vaidade, era elemento puramente estético. Ainda assim, Paulo está dizendo, tem proveito. Porque mesmo que a pessoa fizer com a motivação errada, ela vai colher o resultado certo. Aí tem crente que fala assim, não vou para o ginásio porque é vaidade. Quando você olha Jesus falando sobre jejum, ele aponta para os fariseus e diz para os seus discípulos, não jejuem como jejuam os hipócritas. O que Jesus está dizendo? Se alguém está fazendo a coisa certa do jeito errado, você não deixa de fazer a coisa certa. Você faz a coisa certa do jeito certo, só não erra como eles. Então nós vamos ter que resgatar algo que até na igreja parece estar se perdendo. O propósito do treino não deveria ser vaidade, deveria ser honrar o Criador, buscar saúde. E nós vamos ter que voltar a pregar, que é para parar de tentar mostrar o corpo aos outros o resultado de treino. Que você pode se cobrir um pouquinho mais. Mas nós podemos fazer a coisa certa, do jeito certo, para a glória de Deus. Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E sabe, nós precisamos trabalhar essas coisas de ensino aspecto físico. Você pode prevenir demência, você pode, garantir saúde. Então, além de pernas fortes darem longevidade, nós precisamos entender que a longevidade não é só porque evita a queda, o tipo de morte não natural mais comum, mas por diversos outros motivos. Estava recentemente lendo material de uma das maiores especialistas no mundo, é uma geriatra, que ela ficava tão frustrada de não conseguir ajudar os idosos a ter uma qualidade de vida melhor, porque ela o tempo todo dizia, eu cheguei atrasado. Eu tinha que ter chegado décadas antes na vida desse povo para ajudá-los a construir uma qualidade de vida. Hoje, essa mulher só fala sobre investir na musculatura. Enquanto eu lia esse material, ela apresentava dados de pesquisa do mundo inteiro, do mundo todo. E ela mostrava um padrão que se repete no mundo todo. Qual é? Quanto maior é o índice de massa muscular que alguém tem, maior ou mais rápido é a recuperação dela de qualquer enfermidade ou trauma. Não importa se estamos falando de queimaduras, estamos falando de câncer, estamos falando de Covid. E a lógica é muito simples, qualquer profissional da saúde que estudou o mínimo vai concordar com isso. Seu corpo vai quebrar proteína do músculo para socorrer a área necessitada. Então, se tem mais músculo, tem mais reserva de saúde. Eu não estou dizendo que você tem que hipotrofiar e virar um cara do tamanho do guarda-roupa, mas nós podemos conter a perda e podemos melhorar. Os últimos anos, depois de toda essa mudança, eu lembro do Dr. Aldrin, no início desse ano, quando lançamos os livros, ele falou, Luciano, dá uma olhada nisso aqui. Eu estou mapeando sua vida há 10 anos. Foi quando você mudou peso,
você melhorou isso, isso, isso. Quando você mudou a qualidade dos alimentos, você melhorou isso, isso, isso. Quando você passou a dormir, descansar, você melhorou isso, isso, isso. Ele foi área por área. Mas ele falou, você tem um grupo de melhoras que só está nos últimos 3 anos. Agora é quase 4, na época que ele falou era 3. Ele falou, mesmo depois de toda a melhora em outras áreas, há 3 anos atrás, você ainda tinha gatilhos de derrame e infarto armados. Você corria riscos. Mas você tem um grupo de melhoras que é só depois disso. Ele olha para mim e fala, o que mudou depois disso? Eu falei, exercício físico. Ele falou, exatamente. Porque eu só pude me dedicar ao exercício depois da tal da cirurgia corretiva. Então foi a última coisa que eu arrumei. Ele falou, olha isso aqui, você saiu. Ele falou, nem te peguei no auge, no 153, te peguei no 126. Ele falou, você saiu de 35 quilos de gordura corporal para menos de 8. Olha isso aqui, quantos quilos de massa muscular você ganhou? Ele falou, isso aqui é reserva para o futuro, para a saúde. Mas aí ele olha para mim e fala, olha esses dados aqui. E eu nem sabia que tinha exame para isso, muito menos que ele fazia comigo. Ele falou assim, olha a melhora da elasticidade das suas artérias. Ele falou, isso aqui é você 3 anos antes, tudo vermelho. E aí ele falou de todos os gatilhos, derrame e infarto, ainda armados. Ele falou, isso aqui é você hoje, tudo verde. Ele falou, hoje você está completamente blindado. Eu fiquei pensativo, ele falou, tudo bem. Eu falei, o senhor está dizendo que foi a atividade física que melhorou a elasticidade das minhas artérias? Ele falou, Luciano, isso é ciência. Aonde o que você está fazendo exercício é aplicado, nós temos os mesmos resultados. Eu ainda continuava quieto, pensativo, ele, está tudo bem? Eu falei, tá, doutor, só estou meio reflexivo. Ele falou, por quê? Eu falei, meu pai, homem de Deus, morreu aos 63 anos de idade, dissecção da aorta. O senhor está querendo me dizer que se o velhinho malhasse metade do que eu malho, treinasse metade do que eu treino, ele talvez poderia hoje estar curtindo os bisnetos? Ele falou, salvo algum mistério de Deus, muito provavelmente. Mas ele falou, e se você não tivesse começado a exercitar? Tinha partido encontrá-lo antes da idade que ele foi. Porque diz, com toda essa avaliação aqui, você não estaria nada bem. A pergunta é, o que é que eu e você estão fazendo lá pelo futuro? Muitos de nós estamos numa semeadura errada. E aí nós estamos esperando chegar os maus dias, para daí buscar Deus espiritualmente, para daí tentar consertar as emoções, para daí tentar cuidar do físico. Nunca é tarde demais para reverter alguma coisa, mas quanto mais cedo eu e você começamos, melhor pode ser o nosso sinal. E a Bíblia, que se preocupa com cada área do nosso ser, nos chama a resposta em todas as áreas. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Outro dia alguém falou, o senhor pode se cuidar, e no final deu um acidente. Falei, você pode não se cuidar, nunca ter um acidente e terminar os seus dias sofrendo numa cama. Eu falei, você quer jogar com a estatística, né? Você quer jogar com a probabilidade? Todos são mais seguros. Eu falei, você quer brincar com a sorte? Eu falei, eu prefiro obedecer a Deus, ser responsável. Então, à medida que a gente entende essas verdades, a gente começa a alinhar não só um padrão de vida melhor, mas a gente começa a entender que nós estamos alinhados a algo que é maior do que apenas a preocupação com a saúde, que já seria inteligente. É honrar o Criador e o dono dos nossos corpos. A Bíblia diz, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. O apóstolo Paulo diz, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A maneira como eu e você vivemos tem que glorificar Deus no nosso corpo. E a maneira como vamos morrer também deveria glorificá-lo. Aos 41 anos de idade eu levei um choque, porque eu conheci um pastor que conseguiu me balançar. Nas minhas andanças pelo Brasil e mesmo na Europa, as pessoas me perguntavam muito, você conhece um pastor chamado Paulo Canuto? De tanto me perguntaram, eu comecei a ficar curioso. Quem é esse cara? Quero conhecer esse cara. Descubro que em novembro... Vocês me dão mais 10 minutos para contar a história? Quem me dá mais 10 minutos? 10, 20, 30, 40... Essa é antiga, mas ainda funciona. Não, acho que 10 é mais do que suficiente. De tanto me perguntar, eu fico curioso. Eu descubro que em novembro de 2013, a gente ia falar numa mesma conferência. Eu faria a abertura na quinta e o encerramento no sábado. A diferença é que eu não ficaria até o fim da conferência. Eu tinha, na sexta de manhã, já ir para outro estado, outra conferência. Então eu estava torcendo para ele estar na abertura, porque eu queria conhecê-lo e felizmente ele estava. Então quando terminou o culto, os irmãos prepararam uma janta para os preletores da conferência. Hoje já não como depois de culto. Na época comia muito errado. Mas eu lembro que eu vi ele com um pratinho pequenininho na mão. Mas assim, era tão pouca comida. É aquele prato que a gente chamava de simbólico. Mal sujou o prato.
E quando eu passei, chamou minha atenção, eu falei, está se cuidando. É lógico que eu não queria conversar daquilo. Eu estava com 126 quilos, meu prato era uma montanha. Era só para um sorrir para o outro e a gente mudar de assunto, era só quebrar gelo para se apresentar. Quando apontei o dedo, falei, está se cuidando? Ele olhou para mim e respondeu com uma pergunta, quantos anos você tem? Quando ele pergunta, quantos anos você tem? A primeira coisa que eu pensei, deu ruim. Sempre que alguém com mais de 60 anos perguntar a sua idade, pode ter certeza, ele vai te dar sermão. Então quando ele perguntou quantos anos você tem, eu pensei, lá vem. E eu acho que eu externei tanto isso na minha cara, eu já respondi desanimado, 41, tá? Com 40 para 41, faltava um mês e meio, mas já adiantei os 41. Que eu acho que ele percebeu e ele se explicou. Ele falou, olha, eu estou perguntando sua idade, porque quando eu tinha 44 anos de idade, ele falou, achei que você estava perto disso, eu morri. Quando ele falou, eu morri, eu olhei e falei, você o quê? Eu falei, eu morri. Falei, como morreu? O cara está na minha frente. Ele falou, eu tenho o laudo médico da minha morte. Ele apresentou Eva, a esposa que estava do lado, falou, ela é minha testemunha, ela que me socorreu, me levou ao hospital. Eu, curioso, comecei a fazer um monte de perguntas, porque não é todo dia que você conversa com alguém que já morreu. Eu conheci vários, eu sempre faço muita pergunta. Para encurtar a história, ele me disse, subir as primeiras. Falei, como é que você sabe que não voltou? Ele falou, porque eu me vi em espírito saindo do meu corpo. E tudo que acontece a partir desse momento, eu estou assistindo do lado de fora, meu corpo continua deitado na maca. Ele falou, eu vi no relógio da parede quanto tempo o médico tentou me reanimar a quinta vez. Ele falou, foi perto de 1 hora, eu não sabia que eles tentavam tanto tempo. Eu vi o desespero da minha esposa, quando ele diz, não dá mais. Ela implorando para ele continuar, a explicação que ele dá, como ele já tinha ido mais tempo do que o normal. Eu vi o que ele falou quando tirou a aliança do meu dedo e entregou para ela. Ele falou, minha versão bate nos mínimos detalhes com a dos outros. Ele falou, eu vi que horas era do relógio da parede quando ele assinou o laudo da minha morte. Está lá no laudo do horário que eu vi. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí que Jesus apareceu atrás de mim. Ele falou assim, pensa numa presença que não precisa de anúncio, é uma glória inconfundível. Quando eu senti aquela glória atrás de mim, ele falou, eu já sabia que era ele antes dele falar. Como ele já deu antes dele falar, eu curioso falei, ele falou o quê? Ele me disse, ele chegou bem perto do meu ouvido e sussurrou a seguinte frase, você é um suicida. Eu estremeci. Eu sabia para onde ia essa conversa. Só no ano passado eu contei essa história mais de 100 vezes, para mais de 100 mil pessoas. Não, uma única vez que eu toco nesse assunto, e que isso ainda não mexa comigo forte por dentro. E disse que Jesus falou assim para ele, depois de dizer, você é um suicida, e disse, eu tinha um plano extraordinário para você. Mas você conseguiu abortar, sabotar, porque nunca cuidou do seu corpo. Quando ele disse, Jesus falou, nunca cuidou do seu corpo, eu falei para ele, para, você era gordo? Porque era o meu quadro, eu pensei, ele deve estar com rodeio. Ele falou, não, era a única área que eu estava bem. Ele falou, tudo o resto estava ruim. Eu falei, Subirá, eu não dormia, toda noite era uma vigília. Eu dormia 2, 3 horas para buscar Deus, e tinha encontros maravilhosos com ele. Ele falou, não alimentava direito, eu não descansava, eu não me exercitava. Viajava a pregar sem me dar descanso. Ele vai descrevendo toda a minha vida. Ele falou, meu corpo não aguentou, entrou em colapso. E eu lembro que eu soltei a interjeição de espanto dos nossos amigos carioca. Caraca! E quando larguei o caraca, ele dá um sinal com a mão, como quem pede calma, e diz assim, calma que fica pior. Eu estou pensando, como é que pode ficar pior do que eu ouvir Jesus te chamar de suicida, dizer que você sabotou o plano e o propósito. Mas na hora que ele contou, eu pensei, ficou pior mesmo. Eu vou subir a Jesus, me deu uma visão do que seria o velório do dia seguinte. O velório que nunca aconteceu, eu assisti numa visão. E para mim é tão real como qualquer fato da minha vida. Está vivo na minha memória até hoje o que eu vi. Ele falou, pensa numa coisa desconfortável de assistir ao seu próprio velório. Ele falou, eu vi o meu. Meu corpo arrumado no caixão, decorado com flores, amigos, familiares chorando, as coroas de flores do lado de fora. Ele falou, aquele cenário de enterro que você, como pastor, conhece bem. Ele falou, e alguém chegava, estendia a mão na direção do meu corpo no caixão e fazia o comentário. Mas o Paulo era uma bênção. Por que será que Deus recolheu ele tão cedo? Ele falou, enquanto a pessoa fazia o comentário, Jesus estava falando no meu ouvido enquanto eu tinha visão. Além de abortar o meu plano e o meu propósito para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Jesus diz, eu não te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou. Mas agora eu sou julgado pela sua negligência.
E meu amigo, quando eu vi aquilo, o chão sumiu debaixo do meu pé. Durante anos, as pessoas vinham tentar me ajudar, chamar minha atenção, me corrigir, me aconselhar, eu não ouvia ninguém. Mas nesse dia eu levantei daquela mesa. E eu falei para Deus, nunca mais o Senhor vai chamar minha atenção de novo. Eu falei, é a última vez. Eu falei, nós dois sabemos que não vou mudar tudo da noite para o dia. Porque na hora de prometer isso para Deus, eu lembrava de Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ninguém muda comportamento se não mudar primeiro valores. E eu tenho pregado essa mensagem para convencer as pessoas a dar mais atenção a ela. Você pode sair daqui tocado, emocionado, mas acredite, esse choque tem prazo de validade. Porque daqui a pouco você esqueceu isso. E a gente tem contado essas histórias, falado dessas verdades bíblicas de forma resumida, apenas para tentar convencer as pessoas, não só levarem, mas lerem esses livros. Onde a gente traz uma construção clara, bíblica de tudo isso. Eu tenho um capítulo inteiro chamado O Céu Pode Esperar, só te provando que não tem dia e hora marcado para morrer. A Bíblia pergunta, por que morreria antes da sua hora? Então, antes da sua hora, sugere que é um tempo ideal. Pelo menos o genérico de Deus para todo mundo. No pessoal, dá para antecipar. Como também dá para adiar. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que tu te vá bem, seja de longa vida. Há coisas que fazemos, seja no comportamento ou no cuidado do corpo, que podem nos permitir viver mais e melhor. E há outras que estão nos sabotando. Então eu vou repetir mais uma vez. Eu não vim te julgar pelo seu passado ou seu presente. Só vim te apresentar uma nova proposta de futuro. Final do ano passado, não. Ano passado está perto. Final de 2013. Minha esposa um dia me olha diferente e diz assim, quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? Eu comecei a rir. Ela falou, meu amor, se um dia alguém me dissesse que você ia levar tão a sério comida, sono, exercício, ela falou, eu não teria acreditado. Eu falei, nem eu. Um amigo esses dias falou, pelo amor de Deus, Subirá, esse negócio virou para você uma religião. Eu falei, uma não. Eu descobri que é parte da mesma que eu sempre tive, eu só não entendi. E eu deveria ter levado isso mais a sério. Mas hoje isso tem me trazido bônus enormes. Quando eu olho para a minha saúde, para a minha qualidade de vida. Gente, eu tenho mais disposição aos 52 do que aos 30. Todo mundo pode mudar a sua condição. Mas eu quero terminar bem. Se tiver o privilégio de ser um mártir do Evangelho, não me importa o de antes. Mas se não, eu não quero jogar fora a vida toda. Esses dias alguém falou para um amigo meu que começou a se cuidar, está com medo de morrer? Ele falou, medo não, só não quero ser o responsável. Porque são duas coisas bem distintas. Então eu espero que de alguma forma você possa levar em consideração tudo que nós estamos falando. Eu sei que eu gastei mais tempo no aspecto físico, porque é o que menos se fala e prega ultimamente. Mas que você possa cuidar da parte do aspecto espiritual, emocional, do físico, é um combo, não tem que escolher uma coisa ou outra. A Bíblia diz que o nosso ser inteiro tem que ser apresentado a Deus de forma irrepreensível. Então que Deus nos ajude a compreender, crescer na compreensão dessas verdades e mudar nosso estilo de vida, para que a gente possa durar mais e terminar bem, cumprindo o plano, o propósito de Deus, né? E podendo ser bênção por mais tempo. Paulo diz, partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas ele diz, é melhor só para mim. Se eu ficar mais tempo, eu vou ter mais fruto do meu trabalho entre vocês. Então Paulo diz, agora eu estou em aperto, não sei o que escolher, porque para mim é melhor partir, para vocês melhor que eu fique. Ele diz, quer saber, eu escolho ficar. Traduzindo o que ele estava dizendo, é o céu pode esperar. Gente, o céu é maravilhoso. Mas aí você vamos ter todo o tempo do mundo, literalmente, a eternidade toda para usufruir Deus do céu. Mas nós só temos uma pequena janela de tempo na nossa existência para construir a recompensa eterna do galardão, servindo a Deus, dando o nosso melhor. E não há motivo para que a gente jogue isso fora. Então eu quero te encorajar. Se depois de tudo que nós falamos, você ainda tiver tempo, sabedoria e inteligência para juntar dinheiro para a velhice, ótimo. Mas antes disso, investir no seu futuro envolve essas três áreas: o aspecto espiritual, emocional e físico. Você recebe essa palavra? Clique e veja mais vídeos como esse.